Oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Comprei as Passagens. O meu nome é Giovana e no vídeo de hoje eu nem pensei que um dia eu falaria sobre esse tema, mas eu acho muito importante trazer isso pra vocês, porque foi uma coisa que eu passei no meu segundo dia morando aqui. Sim, gente, eu cheguei na quinta-feira e eu sofri xenofobia no meu segundo dia aqui nos Estados Unidos. E eu acho que é muito importante eu passar essa experiência pra vocês, contar como que foi, e é isso. Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Eu falo sobre intercâmbio, vida, né, no exterior, principalmente intercâmbio de au pair, que é o que eu tô fazendo. E dou bastante dicas, trago bastante conteúdo pra te ajudar também a você realizar o seu sonho. Não vou pedir pra você dar o like agora, não. Primeiro assiste o meu conteúdo, assiste o canal, e aí se você gostar do vídeo, aí você dá o like, tá? Mas não precisa dar o like agora. Só se inscreve mesmo no canal. Eu cheguei aqui em Illinois, eu estou morando mais ou menos a 20 minutos de Chicago. Na quinta-feira, eu tô aqui há 2 semanas já. Na sexta, eu tive aula de direção. E a minha família me levou, né, até a escola. E quem seria o meu instrutor era um senhor. Ele é bem mais, assim, de idade. Ele deve ter uns 75 anos, mais ou menos. Eu não sei se ele vai ser alguma coisa do tipo policial. Eu não sei como que funciona as pessoas que dão aula de direção aqui. Mas ele tinha um distintivo, então eu creio que ele seja, assim, policial, né? Ativo na profissão. E ele já sabia que eu não era americana, que eu era de outro país, e ele perguntou da onde, e aí eu falei do Brasil. E ele perguntou se eu tinha habilitação no Brasil, eu falei que sim. Ele perguntou se eu tinha alguma permissão para dirigir nos Estados Unidos, e eu mostrei a PID. Ele conferiu meus documentos, tudo certo. Eu estava com a minha host mom, então foi basicamente com ela que ele conversou, e eu entendi em primeiro momento. Ele começou a explicar, assim, como seriam feitas as aulas, como tudo iria acontecer pra minha hosta. Não olhava pra mim, mas eu entendi que ele, tipo, era como ela é minha responsável, né? Era minha responsável, ela que pagou as aulas, então eu entendi como se ele estivesse dando uma satisfação pra ela do que a gente ia fazer e tudo mais. E até então, tudo bem. Entrei no carro, comecei a dirigir. Algumas coisinhas são diferentes aqui, tipo, o pare é pare mesmo, tipo, pare. Você pode virar pra direita, se não tiver uma plaquinha falando que é só pra virar quando estiver verde. Você pode virar pra direita, mesmo com o sinal fechado, se não estiver vindo o carro. Então, são algumas coisas basiquinhas, assim. Foi esse o motivo que a minha roça pagou pra alguém me ensinar, que era mais, na verdade, tipo, regras de trânsito do que me ensinar a dirigir. Só que o que que acontece? O senhorzinho era um pouco nervoso, digamos assim. Ele usava muitas palavras técnicas de partes de carro e, de verdade, eu tenho inglês, eu consigo me fazer entender, eu consigo explicar, eu consigo conversar, eu consigo entender, eu consigo ler, eu consigo escrever, normal. Só que algumas vezes, algumas frases que eu monto no passado, ou eu monto no presente, dou uma confundida ali no gerúndio, não sei especificamente uma palavra, então eu explico o contexto dessa palavra para conseguir me fazer entender. Mas assim, se você parar e prestar atenção no que eu tô falando, você consegue entender. Que, resumindo, eu consigo me fazer entender, eu consigo falar inglês, eu sei falar inglês, beleza? Beleza. Só que eu não sei falar termos técnicos de partes de carro, tipo, sabe? Farol. Eu não sei falar nem em português, gente, de verdade, me desculpa, eu não sei absolutamente nada sobre carro em português, quem dirá em inglês. E ele utilizava muito termo técnico e eu não conseguia entender. E daí ele ficou um pouco nervoso já na primeira aula. Ele ficou bem nervoso, na verdade, foi bem grosso algumas vezes. Ele toda hora bufava. O tempo todo. E aí, quando eu ia falar com ele, quando eu ia explicar, né, o que eu precisava falar pra ele, não é nem que ele não se esforçava pra me entender. Nem precisava se esforçar. Era só ele parar e me ouvir, mas ele não parava e me ouvia, ele não deixava eu falar. E tudo bem. Eu achei que era assim no primeiro momento, né? E tudo mais, pela situação. E
ele ficou perdido, ele não sabia onde eu morava, ele ia me deixar aqui na minha casa, porque daqui ele iria pegar outro aluno. E ele não sabia vir pra cá, e eu muito menos, porque eu estava morando aqui, era meu segundo dia, tá, gente? Me desculpe, mas eu não tinha... O endereço eu sei de cor, sempre soube, antes de chegar aqui eu já sabia o endereço. Mas eu não sabia, tipo, ai, da terceira pra quarta rua, quais casas são... Eu sei qual que é a minha casa e meu endereço. E ele não tinha GPS no telefone dele. E eu estava com esse telefone, mas ele não estava funcionando direito. Até eu fazer pegar no tranco, esse telefone que eu tô gravando aqui, demorou um pouquinho. A gente ficou perdido, ele ligava pra minha rosta não estava atendendo, ele ficou super nervoso, começou a falar mais alto comigo e tudo mais. Tanto fez, eu consegui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu consegui botar o bendito do endereço no meu telefone e dirigir pra cá e tal. Não falei nada pra minha roça, porque eu achei que foi a situação de se perder, a situação e tudo mais. Uma coisa que ele fazia desde a primeira aula, e aí na segunda ele fez muito mais forte, é assim, ele queria vender mais aulas pra minha Rochemon. Então, por exemplo, ele falava, ah, vai mais rápido, você tá indo muito devagar. Aí eu ia mais rápido. Aí ele anotava e falava pra eu ir mais devagar. Eu parava na placa pare, mas pra ele eu não estava parando direito. Então, ele anotava que eu não parava nas placas pares. Na hora de estacionar e essas coisas assim, sabe? Tudo ele achava uma forma de reclamar do que eu estava fazendo e pedia pra eu refazer de novo, eu refazia do mesmo jeito e aí tava certo. Depois que ele falava, tava certo. E eu achei que era o jeito dele, tipo, sabe? Não liguei, não comentei nada com a minha rosta, vim, até porque eu não queria ser aquela. Eu não gosto de ser aquela pessoa que arruma confusão em todo lugar, sabe? Pra mim sempre tá tudo ótimo, tudo lindo, eu tento manter a positividade, porque se eu focar no negativo, eu me afundo. E aí eu fui pra minha segunda aula. Só que na segunda aula eu não ia voltar pra cá. Ia pra casa do irmão da minha rosta, que a gente ia passar o final de semana em Chicago, que ele mora em Downtown. E ela ia me mostrar algumas coisas por lá e tudo mais. Então eles iriam me buscar, minha rosta, meu rosto. E as crianças já iriam passar de carro lá pra me levar pra Downtown. Beleza? Beleza. Fui, tive minha aula. Só que ele perdeu a paciência real. No segundo dia foi muito pior. Eu já cheguei um pouco nervosa pela situação que tinha acontecido no dia anterior, né? Não tenho um histórico bom com instrutores dirigindo, então eu já cheguei um pouco nervosa, né? E assim, não nervosa, mas um pouco apreensiva de falar com ele e tudo mais, porque de fato, ele não queria me entender. Ele não queria falar comigo. Ele não olhava pra mim, ele olhava pro papel e pra frente e ele não falava comigo. E ele dava umas respostas muito atravessadas, assim, tipo, ele falava, mandava eu ir reto. E aí chegava num ponto que ou eu virava ou eu ia reto. E aí eu perguntava pra ele, eu vou reto. E aí ele, eu mandei você virar? Tipo, nesse nível, nesse tom, assim. E ele começou a gritar. Teve uma hora que ele realmente, ele perdeu a paciência comigo, eu acho. Porque ele falava termos técnicos e eu não entendia. E ele começou a gritar. Ele foi muito grosso. Ele pediu para eu descer do carro. Aí ele entrou, ele fez. E fez exatamente o que eu estava fazendo, que era estacionar. Porque, gente, eu posso ser ruim em várias coisas, mas estacionando eu sou muito boa. Eu não tenho problema estacionando. E ele foi, fez eu estacionar, eu estacionei e tal. E ele ia anotando tudo. Porque depois ele conversava com a minha rosto, ele passava, tipo, dava um feedback da aula. E aí ele falava assim pra ela: ai, e você pode pagar mais aulas pra gente arrumar esses problemas dela. Ele gritou comigo, ele fez eu descer do carro. E eu não tava entendendo, eu tava achando que, tipo, era a situação, sabe? Mas o problema era comigo mesmo. Eu tirava ele do sério porque era eu. Não entendi que tinha sido xenofobia até a gente chegar na autoescola. E aí estava, assim, tava ele na minha frente, eu aqui e minha host mom aqui do meu lado. E ele olhou para minha host mom e pediu desculpas pra ela por ele ter gritado comigo. E eu do lado dele, ouvindo ele falar tudo.
quieta, porque eu não acreditei que aquilo tava acontecendo, sabe? Eu não acreditei. E ele falou assim: ah, e é porque eu não falo português, ela não sabe falar inglês? Aí, gente, eu fiquei assim: não é possível. Não é possível. O problema não sou eu, porque eu consigo entender perfeitamente o que você tá falando agora. Eu só não sei as partes do carro. E aí a minha hostmom falou assim: impossível isso que você tá me dizendo, porque a Giovana fala inglês muito bem. Deu um corte nele, ele falou assim: ah, então vamos contratar mais aulas, que não sei quem. Minha hostmom falou que ela não ia contratar, que ela ia conversar com o marido dela, e se eles precisassem de alguma coisa, ela ligaria e falaria com outra pessoa lá dentro, porque ela gostou dessa atitude dele, né, porque pra ela, ele falou que ele ficou frustrado, mas ele ficou muito mais que frustrado. Ele gritou comigo, ele fez eu descer do carro, tipo, eu me senti assim muito mal pela situação, porque parecia que o problema era eu, que eu não sabia fazer as coisas direito, mas não era, o problema dele era comigo. E eu não consigo entender o porquê. Não vou chorar, não. Eu não consigo entender por que as pessoas. Por exemplo, que problema você tem comigo porque eu nasci no Brasil? Eu não consigo entender isso, sabe? Que existe algo de errado com alguém por conta do país que ela nasceu, sabe? Por conta do accent, sabe? Tipo, do sotaque dela falando uma língua. E eu não tinha ainda entendido o nível xenofobia, sabe? Eu não tinha entendido mesmo. Mas eu sei que eu me senti muito mal, eu me senti errada, eu me senti estranha, eu senti de fato que, tipo, nunca seria meu lugar. E nunca vai ser mesmo, porque você pode ter dupla cidadania, você pode ter green card, mas você nunca vai nascer naquele lugar. Por mais que você fale um inglês muito bom, por mais que você seja uma pessoa incrível, por mais que você tenha um trabalho legal, você nunca vai ser americano, você nunca vai ser da nacionalidade daquela pessoa que é xenofóbica. E a minha host mom ter me defendido significou muito pra mim. Significou mais pra mim do que, por exemplo, se ela tivesse, sei lá, me dado 3 dias off direto. Então são essas pequenas coisas que valem a pena, sabe? Significou muito pra mim ela ter me defendido e depois ela ter vindo conversar comigo e ter me explicado o que aconteceu. Porque eu comecei a achar que era coisa da minha cabeça. Eu chorei dentro do carro pelas coisas que o cara fez comigo, né? Imagina você tá dirigindo e alguém gritando do seu lado. E você tá entendendo tudo que ela tá gritando e ela acha que você não tá entendendo, mas você tá entendendo. E ele chegou, sim, a falar algumas coisas, assim, bem... Que ele achou... Ele falava, tipo, meio... Mas eu consegui entender. Ele achou que não. E depois a gente teve uma conversa e ela me explicou que, infelizmente, sim, existe muita gente que é xenofóbica, que é racista, que não gosta de imigrante, que não gosta de mulher. Eu nunca esperei gravar algo desse tipo pra vocês, nunca imaginei que iria acontecer isso comigo, porque eu sempre ouvi falar, como eu já falei, eu sempre ouvi falar que existia, mas eu nunca tinha passado por isso. E na minha cabeça não faz o menor sentido, né? Mas, infelizmente, essas coisas acontecem e às vezes você vai sofrer isso de alguém que não é da sua bolha, não é da sua convivência, não é alguém que tá ali do seu lado. É alguém que você vai conhecer no mercado, que você vai conhecer, sei lá, na academia, que vai te dar aula. Nunca, jamais é nosso. O problema não sou eu, o problema é todo dele, que ele tem o preconceito dele, ele, né, que se vire com a vida dele. Mas isso acontece e é bom a gente preparar um pouquinho nosso coração pra não vir achando que tudo vai ser lindo, maravilhoso, porque eu não desejo essa sensação pra ninguém. Mas é isso, gente. Tem muita coisa bacana. Eu não quero terminar o vídeo nesse mood. Mas tem muita coisa bacana, tem muita gente legal que eu conheci depois disso. Isso foi um caso que eu tive. Eu conheci muita gente bacana daqui que gosta de saber sobre o Brasil,
que gosta de perguntar o que eu tô achando, que tenta me acolher muito bem. A minha família, por exemplo, é uma família que me acolheu muito bem, graças a Deus. A família da minha família também tem me acolhido muito bem. Então, existem muitos lados positivos nesse país, é uma baita de uma oportunidade. E não deixem de vir, não deixem de seguir o sonho de vocês. E gostou da minha história? Eu espero que não, eu espero que você não tenha gostado da história. Mas se você acha que eu mereço, deixa aqui o like. Agora sim é o momento de deixar o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu trago assuntos muito mais animados, muito mais, né, pra cima, com muita informação pra vocês de comemorar aqui, do que só, né, esse fato isolado. Foi um fato isolado, tá, gente? Foi especificamente com esse cara. Com outras pessoas eu não tive problema nenhum. Não tô falando que todo mundo dos Estados Unidos é xenofóbico. Gente, pelo amor de Deus. É a minha história que foi com uma pessoa, tá? Não estou generalizando. Podem existir mais? Podem, mas aí poderia. Estou contando especificamente desse, pelo amor de Deus, porque senão vai ter um monte de gente falando, ah, você é dos Estados Unidos, mas tá morando aí. Nunca falei isso, nunca saiu dessa boca isso, tá, gente? Não falem isso. Tem muita coisa legal, tem muita gente legal, é uma baita oportunidade. Então, se você quer vir, venha, porque vale a pena sim, tá? Mas aconteceu comigo. E é isso. Mas se inscreve aqui no canal, tá? Vai assistir os outros vídeos, tem bastante coisa bacana. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!